E aí, pessoal, nós estamos aqui começando mais um episódio aqui da Viagem Podcast. Estamos muito felizes mais uma vez. E ao meu lado aqui está o meu parça, André. É nóis. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com um convidado também muito importante, um amigo nosso. Mas antes de nós começarmos o nosso conteúdo, vamos pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que nós teremos outros convidados top que virão aqui para nós viajarmos também, né? Porque é uma viagem, né? É uma viagem Na mente, nos conhecimentos. Conhecimento. E hoje promete. Hoje promete. Hoje. Então se inscreva aqui, beleza? E vamos aqui. Estamos aqui com o nosso mano, amigo, irmão, Thiago Correia. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, graças a Deus estamos aí, ó. Obrigado aí pelo convite. Opa. Estamos aí para responder o que vocês for perguntando aí. Vamos ver o que é que sai. Vamos ver o que sai. E sabemos que vai sair coisa top Vai sair daí. coisa Vamos ver o top. que é que sai desse caldeirão aí na hora que saiu, ver o que é que sai de caldo dele. Vai sim, vai ser da hora. Mas antes de nós começarmos a fazer a primeira pergunta, para nós começar a puxar a língua do Thiago, quero falar uma coisa para vocês, que se você se interessar que a sua marca, que a sua logo passe aqui, assim como está passando da D2K em algum canto aqui, entre em contato com a gente. A gente tem um projeto legal e muito top para que você venha divulgar a sua marca e nós vamos fazer dela uma das grandes marcas. Top. Tá É muito isso aí. prometido isso. Muito prometido. Porque as nossas ideias são boas e ideia boa funciona. Você é o cara, André. Não, Você é o cara é cara. você. Não, o cara é o Thiago. Cara é o Não, Thiago. Beleza. Não, vamos deixar o cara com o Roberto Carlos. Ele que canta. Ele Esse é o cara cara sou do- eu. Deixa ele. Cara, mas tô muito feliz de você estar aqui hoje. Você é parceirão, Thiago O Correia, é o Correia, filho da irmã Noêmia. filho da irmã Noêmia. Grande mulher. Grande Noêmia. mulher, top. Demorei para ter nome, né? Ah, é? Porque esse era sempre o filho da Ah, irmã Noêmia. filho da irmã Noêmia. Aí, de repente, aí começou a surgir o Thiago. Aí, mas qual Thiago? Qual é o filho da irmã Noêmia? É. Ah, sei qual é. Thiago, você tem um sotaque. Tenho. sotaque. Da onde que é esse sotaque? Pernambucano. Nasceu em Pernambuco. Não, na verdade, eu nasci em São Paulo. Poucas pessoas sabem. Eu nasci em São Paulo. Porém, eu entendo que filho de gato que nasce em forno de padaria não é pão. É gato. Então, pai pernambucano, mãe pernambucana, eu sou pernambucano. Só nasci no forno de padaria, que tecnicamente era São Paulo. Mas sou nascido em São Paulo, aos 7 anos fui para o Pernambuco. Aí peguei essa minha transição da infância até a adolescência, que foi praticamente que deu uma formada mais forte no caráter. Aprendi muita coisa lá com a minha avó, principalmente porque ela sempre achava que eu era aquele menino mais bobo, porque todos os outros já foram criados lá e eu não sabia de nada. Tava chegando na hora, né? Tipo assim, caí, me levantei, não sabia de onde foi que eu tinha escorregado. Aí ela me ensinou muita coisa, então com 14 anos eu voltei. Aí eu voltei, era São Paulo, aí a gente voltou para São Carlos, a família toda. E de lá nós estamos até aqui. Qual que é a cidade lá? Você já? Rio Formoso. A cidade da minha mãe, dos parentes nossos, é Rio Formoso. Mas a cidade que os nossos familiares hoje lá moram é Tamandaré, que tem a Praia dos Carneiros, que é difícil eu descer para as praias e achar uma praia ótima para cá, porque a Praia dos Carneiros lá é top demais, é boa. Essa aí é a que você mostrou que seu primo tem o... É da Manguezal Ecoturismo. Quem quiser ir lá visitar, ó, procura Manguezal Ecoturismo, Tapera do Sabor. Depois ele dá os créditos lá pra vocês. Top. Tapera do Sabor, porque é bom. Fotos já. Não, a praia lá é boa. Água legal. quentinha, né? Então, faz diferença. Rasa.
não tem aquelas ondas, não tem corrente, então Da hora, hein? é tranquila demais. Qualquer criança nada. Ah, que da É hora. boa, é boa. Tem Só umas eu que piscinas não natural manjo ainda. O André tem medo de água. Não, eu não sei Não nadar. assume que você tem medo de água, para. Não, é um trauma, na verdade, Se não é ele medo. tiver medo de água, mas lá ele não tem problema, porque não tem onda, é como se fosse uma piscina. Da hora. É, Então dá pra não, ir. mas é um trauma por causa do meu primo. Isso aí é uma história Entendi. triste. Não, mas outra hora você conta. Depois. Tiago, e como que foi você vir de lá, porque você tava já maiorzinho, né? Sim. De lá pra cá, como é que foi essa transição? Foi de boa pra você? Viu muita diferença de lá pra cá? A maior diferença que eu encontrei do Pernambuco para cá, porque quando eu fui, eu era uma criança que não tinha muito noção das coisas. Quando eu voltei, eu já sabia onde eu estava pisando. Uhum. Dos 7 anos aos 14, que lá fala 14, né? 14. Não, lá fala 14. 14. Aqui é 14, né? 14 é aqui, 14 é lá. Dos 7 anos aos 14, eu praticamente vivi uma vida mais espiritual lá, porque o povo era muito crente lá. E a minha mãe fazia parte da comissão. A comissão lá, ela é muito importante, porque é a comissão que visita, é a comissão que vai ajudar as congregações que não estão que não tem, por exemplo, a oração, é as irmãs da comissão que chegam e faz acontecer. Então a minha mãe participava, fazia parte da comissão e eu ia com ela, a gente ia orar direto. E não era pertinho como aqui todo mundo vai, né? Pega o carro, vai ali e tal. Era 15, 20 quilômetros na Canela. Aí chegava lá, como que nós ia ajoelhar para orar? E a minha avó, ela era dirigente do círculo de oração, foi por muito tempo. Então a nossa família era meio complicada, porque a gente não conseguia ficar fora da igreja. Porque a minha avó sempre pegava no pé da gente que falava assim: quem quiser deixar seus netos para fora da igreja, fique. Os meus não ficam, porque a Bíblia diz que de fora ficarão os cães, os mentirosos, os que amam. Aí a gente não tinha para onde correr. Então a gente, se quisesse ficar, era lá no fundo da igreja, brincando, bagunçando. Porém, os netos dela, ela queria que tivesse dentro da igreja. É uma família complicada. O povo acha a irmã Noêmia braba, rígida, é porque não conheceu a mãe dela. Mas teve Era a formação. complicado. Então. A formação é boa. O meu avô era missionário, fundou muitas legal. igrejas. Berto Correia, missionarião, pegava as crianças e saía para evangelizar. Falava para minha avó: olha, fica aqui orando com as crianças que eu vou ali para ver se Deus me dá uma alma. E saía pregando naqueles povoados lá de... Era muita fazenda de cana lá, né? Então ele saía andando, andava. Eu lembro que quando a gente ia nas festividades de congregação, eu pequeno, quando a gente chegava nas festividades, era assim, era uma igrejinha no meio do nada, não tinha casa, não tinha ninguém, mas quando dava a hora do culto, lotava. Ou seja, ela era um ponto estratégico e vinha gente de tudo quanto aqui a gente chamaria sítio, né? Mas lá não é bem sítio, também não é usina, mas seria as terras da usina. E aí o povo vinha aí, colônias que tem. é tipo uma Tipo colônia, colônia. é tipo Tem. uma colônia, é que fugiu o nome agora fugiu da memória o nome, mas era tipo uma colônia. E aí lá o pau cantava, meu amigo. Interessante. Lá não tinha essa questão, não. E você, então, você teve uma infância, assim, bem presente, como você falou, a parte espiritual, assim. Sim. Você sente o peso que teve isso na sua vida hoje? Sim, porque desde pequeno, a minha avó sempre me ensinou a orar. A minha avó sempre me ensinava a orar. Ela falava: olha, vem aqui que você vai orar comigo. E a minha avó era aquela questão assim, ela começava a orar, ela botava o joelho no chão e não tirava mais. Eu ia lá, às vezes abria o olho dela e ela estava lá. E segurava e segurava na mão da gente, não soltava, mas era de muita fé. Na verdade, a minha família inteira Deus foi muito, muito fiel com os meus tios, com a minha família inteira, porque ela é uma família muito
dedicada e voltada a Deus. Isso é muito bom. Os meus primos que estão lá no Pernambuco é tudo crente. Óbvio que tem sempre um ou outro que acaba desgarrando, mas Deus já falou que não vai se perder um. É uma promessa que ele fez para o meu avô. Amém. Então, todos ficam fiados nessa promessa. E quais experiências que mais te marcaram ou que mais te marcou lá no Pernambuco? Que você lembra assim, essa experiência? Teve muitas experiências. Teve experiências na questão espiritual, teve experiências nas questões naturais e teve experiências também eu vou dizer assim, no cotidiano normal, né? Mas teve uma que me marcou. Eu tenho uma tia minha, que é a tia Marinha. E tinha uma senhora lá que, às vezes, ela sempre acabava ficando endemoniada, né? Que pode ser que para umas pessoas seja novidade, mas para nós lá é uma coisa bem real. Isso, não tinha, não. Porque, às vezes, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque muito grande. Porque aqui a gente consegue ser meio crente. Mas lá, na nossa época, na nossa realidade daquele momento, a gente não conseguia ser meio crente. Ou você era crente ou você não era. O demônio manifestava e botava para você para correr na rua. Então não tinha muito meio termo, né? E eu lembro que tinha o demônio sempre manifestava numa mulher lá. E eu lembro que a minha tia foi lá expulsar ele, né? E aí quando chegou lá, ela falou assim, olha, você não pode me expulsar porque você comeu cuscuz hoje. Ela tinha feito um jejum e esqueceu, aí provou o cuscuz e falou, oh, meu Deus, eu acabei esquecendo, quebrei o jejum. E aí, nessa dela quebrar o jejum, o demônio manifestou lá, e ela, quando chegou lá para expulsar ele, né, ela falou, você não pode me expulsar porque você comeu cuscuz. Ela olhou para a cadeira e falou, pois com cuscuz ou sem cuscuz, você sai em nome de Jesus. Não vai sair no nome do cuscuz mesmo? Não tinha para ninguém não, meu amigo. Então, são muitas experiências, Kennedy. Muitas experiências, assim. A gente começar a contar vai longe, porque realmente são muitas, são muitas. Eu lembro de uma vez que eu estava vindo da escola, era mais ou menos um meio-dia, e foram me chamar dizendo, Tiago, corre lá, porque sua mãe está morrendo, é os últimos fôlegos e tal. Aí eu cheguei lá e minha mãe realmente estava dando os últimos suspiros. Aí eu cheguei em casa assim, quando eu cheguei, eu olhei para ela e falei assim, em nome de Jesus, enfermidade pode sair. Minha mãe fez... Nossa. Aí voltou a respirar de novo. Então são muitas experiências. A nossa família era de muita fé, sabe? Porque era uma família criada no joelho. A gente de domingo, a gente ia para a escola dominical, tinha que ir em jejum. Até hoje às vezes eu vou na escola dominical, não jejum nenhum dia. Mas quando eu lembro de ir na escola dominical, eu falo, não, eu tenho que ir em jejum, porque eu fui criado nesse sistema. E às vezes a gente ia para a escola dominical em jejum, voltava com uma fome, e era longe, né? Já viu, o caminhão da cana passava na pista, caía as canas, a gente queria chupar cana, e o povo, aquela briga toda, vai quebrar o jejum. Nossa. E não era como hoje, não, o povo dizia, estou fazendo jejum. Não podia falar, tinha que tomar banho, pentear o cabelo, levar a cara, ninguém podia saber que nós estávamos jejuando. Era só nós e Deus. Aí chegava em casa, elas faziam o almoço, aí juntava todo mundo, entregava o jejum, para daí sim a gente comer. Aí o povo atacava, né? Ali quem podia mais chorava menos. Aí entrava com fome o 10 leão. Mas o interessante é que é verdade, eu também lembro disso, de você fazer e não comentar. Meu amigão, estamos aí. E quando você veio para cá? Quando você mudou para cá, quando você chegou, que canto que você ficou aqui na cidade? Como que foi? Quando a gente mudou para cá, eu cheguei do ônibus, rodoviária, obviamente, né? Rodoviária, aí a minha tia, eu tinha uma tia Carme, que morava ali, mora até hoje, na Antônio Blanco. Nós fomos para a casa dela, ficamos 1 mês e meio mais ou menos na casa dela, aí Deus abriu uma porta. A minha mãe foi trabalhar de doméstica na casa da dona Regina, que era uma patroa dela antiga,
E essa patroa deu uma casa para a gente morar ali na Rodrigo Sampaio, acho que era 560 fundos. Eu já passei lá, não existe mais. Acho que derrubaram, tiraram o fundo, só está a casa da frente mesmo. Então a gente ficou ali. Aí logo em seguida veio meu pai, e aí a gente foi comprando as coisas e foi trabalhando, e aí fomos prosperando. Ótimo, ótimo. E você é um empreendedor. Sim. Você se denomina um empreendedor, empresário, porque você tem uma empresa, né? Sim, eu me denomino mais um empreendedor. Por que que eu me denomino mais um empreendedor? Porque o empresário é aquele que só administra, né? Uhum. O empreendedor é aquele que fica o tempo todo observando, caçando oportunidade, vendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Tanto é que às vezes eu acho que até meus amigos acham meio chato, porque às vezes eles vêm perguntar para mim, eu estou pensando isso. É coisa que eu já vi, já analisei, já esmiucei de dentro para fora, de fora para dentro, e falo, olha, fulano, às vezes conhecendo você, eu acho que não dá certo, porque tem esse problema e você vai esbarrar exatamente aqui. São coisas que não vai encaixando. Então é mais ou menos assim. Mas isso também não foi à toa, não. Eu lá em casa, eu sempre fui tido aquele que tinha muitas ideias e tinha ideia para tudo. Mas eu tinha minha irmã mais velha, Ana Cláudia, que ela era aquele balde de água fria. Poxa vida. Todo dia eu chegava com uma ideia boa em casa para ficar milionário da noite pro dia. E a Ana Cláudia vinha e jogava aquele balde de água fria. Poxa vida. Então, de certa forma, esse balde de água fria me amadureceu a enxergar as oportunidades e, nas oportunidades, ver os riscos e depois calcular os desafios. Então, foi isso que me fez enxergar o empreendedorismo de maneira diferente e tentar avançar onde muitas pessoas fracassaram. Interessante. Hoje eu tenho uma empresa, mas assim, eu comecei ela praticamente com dívida. Eu não comecei ela como eu tinha um dinheiro e vou começar. Não. Obviamente que fora tudo isso eu tinha uma promessa de Deus, que é o que eu acho que foi o que fez todas as outras coisas dar certo. Mas eu já vi muitas pessoas com promessa de Deus também quebrar a cara. Sim, Por sim. que você acha? Que eles quebraram a cara? Nesse sentido. Eu acho que por causa da imaturidade. Porque se às vezes Deus tem uma promessa para você e Deus tem um objetivo para você chegar, mas se você não souber como fazer com as portas que você abre, essas portas, como se você não souber, é como se fosse uma cisterna, é como se fosse um poço de água. Se você não souber tirar a água, você vai deixar essa água, ela vai enferrujar, entendeu? Entendi. E você precisa saber tirar água e saber de qual poço você vai tirar água. Eu vim de uma região, lá no Pernambuco, que a gente encontrava muitas, lá não chama cisterna, né? Lá chama cacimba. Então você Cacimba. encontrava muitas cacimba, só que muitas delas a água era saloba. Por ser Entendeu? perto do mar. E perto do mar, a água saloba. Então todas elas tinham um potinho. Se o pote fosse novo, normalmente água saloba. Se o pote fosse velho, a água era boa, porque a salubridade não comia o ferrugem, não enferrujava. Aqueles potinhos de leite, né, de óleo que o povo arrancava e botava lá. Tem uma história curiosa disso, né? Aí, vamos contar. Conta aí. Uma história curiosa, né? Eu tinha um primo meu que tinha a cacimba e tinha a latinha lá, né? Só que a latinha estava furada. Então a gente pegava água, todo mundo pegava água, era uma cacimba lá, que tinha um toquinho no chão e um potinho, uma lata lá em cima, né? Só que a lata enferrujou, e você com sede, você toma água. A lata enferrujou e fez um buraquinho embaixo, né? E esse primo meu, todo mundo que ia lá beber água, todo mundo pegava água, despejava na mão e bebia, porque era uma cacimba, passava qualquer um que passava lá, bebia água. Uhum. E esse meu primo, a latinha furou e ele bebia pelo buraquinho da latinha, né? Onde nós estava bebendo, aí ele estava bebendo água no buraquinho da latinha e passou uma velha e falou assim,
Olha, ele bebe água que nem eu, pelo buraquinho. Acabou, nunca mais tomou uma água lá. Jogou a latinha fora. Aí zoamos ele muito tempo depois disso. Olha, Aí, pronto. a velhinha, Nunca mais. a Mas velhinha, curou o remédio. a velhinha deu aquele sorriso vazio. Só o sorriso de uma criança de 2 meses. A gente olhou assim, mas foi muita zoeira. Então são experiências, né, que a gente vai vivendo e adquirindo no É assim mesmo. decorrer do tempo. Tiago, quando nós se conheceu, eu Sim. lembro que você ainda não era empreendedor, você trabalhava registrado. Trabalhava. Qual foi o momento? Meu primeiro registro aqui em São Carlos foi com 14 anos. Olha. Eu fui registrado pelo CAMP, né, Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro, para trabalhar lá na USP. Aí trabalhei 7 meses na USP, acabou o contrato da USP com o patrulheiro, não pôde ser renovado, e eu segui, aí a gente teve que sair, todo mundo que estava lá teve que sair. Eu fiquei mais 4, 5 meses ali na IPTV, não me adaptei porque eu ficava muito interno e eu sempre tive esse negócio de ficar eu sempre fui muito para frente. Eu sempre Entendi. dialoguei muito com as pessoas. Eu sempre fui muito de conversar, de falar, de ir, de vir. E aí me chamaram para trabalhar na Embrapa. Quando eu fui fazer entrevista na Embrapa, já tinha um monte de gente que tinha feito entrevista para portaria e não tinha passado. E aí eu lembro quando eu fui fazer entrevista lá, eu até falei, olha, eu vim fazer entrevista normal, mas se for para me deixar preso numa sala, não vai dar certo. Porque eu gosto de conversar com pessoas e se for para eu ficar fazendo só serviço de escritório, não dá certo. E aí eles falaram assim, não, então é essa pessoa que a gente quer, porque era para portaria, para auxiliar o guarda na portaria. E aí fiquei lá na Embrapa, aí fiquei até os 17 anos e 10 meses, porque não poderia passar por causa do contrato. E aí foi o que fiquei, só que eu devia ter no meu currículo de atividade as outras atividades. Então, nos últimos 2 meses lá na Embrapa, aí eu passei por todos os outros departamentos. Mas eu fiquei ali na Embrapa e fui muito feliz na Embrapa. Trabalhei na época lá com o Pedro, o irmão Samuel, na Embrapa da Guarda, e depois tinha o resto do pessoal lá, que já eram concursados mesmo da Embrapa. Ah, legal. Então, mas aí trabalhando registrado, qual foi o momento, exato momento que você falou assim, meu, salário que eu ganho e o tempo que eu gasto para ganhar esse salário não é suficiente, vou dar um pé nisso aqui, um abraço, patrão, e começou a trabalhar para você mesmo? Na verdade é assim, né, André? Existe uma questão diferente nisso tudo, porque eu sempre observei muito de pessoas, né, observa o fleumático e o pragmático, né? Eu tinha que observar, e como eu era da área de humanas, então eu sempre observava muito. E a parte espiritual nunca andou muito longe. Eu fui trabalhar, aí eu saí do patrulheiro, e aí já não era mais patrulheiro, já era Cefa, né? Que aí já tinha mudado para Cefa, aí eu saí do Cefa, fui trabalhar de servente, porque tinha aquele período militar, aquele período que se aguarda para ser... Você chegou a prestar, não? Não, eu não servi. Tem uma curiosidade, cheguei lá atrasado. Nossa, geralmente era o que a gente queria Deus. quando tava... Cheguei atrasado. Quando eu cheguei assim, tipo que nem um cachorro quando cai da mudança, escutei falar assim, Tiago Correia. Eu olhei pro cara e falei assim, para que é esse ele tá chamando? Ele tá chamando os que foi dispensado. Eu fui para a fila dos dispensados e peguei a dispensa e glória a Deus. Mas eu acordei cedo, sentei para dar uma descansadinha de nada. Acordei, era 9 horas, era para estar lá às 6. Misericórdia. Nossa! Cheguei, saí correndo de casa, cheguei lá daquele Cara jeito. desse tamanho. E aí fui dispensado. Aí trabalhei esse período de servente. Logo em seguida, aí Deus me abriu uma porta na Tecans. E eu fechei essa porta. Por causa disso, André,
Eu fiquei 7 anos sem trabalhar. Por muito custo, Deus me abriu uma porta de escape. E eu sabia que era uma porta de escape. E foi lá no Serjão, na Compemplac. Foi uma porta de escape. Era uma porta de escape. Mas eu fiquei esse tempo todinho sem... Mandei currículo para todo mundo. Dizer assim, o Tiago é preguiçoso, não queria trabalhar, isso, aquilo, outro. Não era. Teve uma vez que tinha uma cópia ali descendo a São Paulo, que a cópia era 1 centavo. Eu peguei R$2 e falei, não, pode imprimir. Vixe. Imprimi 200 currículos e até embaixo das portas dos botecos eu entregava currículo, ninguém nunca chamou. E um dia eu fui questionar com Deus e aí Deus usou um pastor e numa conversa eu entendi o que tinha acontecido. Eu não sei se você lembra, né, mas era o pastor César Pacheco. Acho que ele era de Cachoeiro do Itapemirim. Aí ele falou assim, aí ele conversando, ele falou assim, às vezes a gente fecha as portas que Deus abriu. E na Tecans eu fechei a porta que Deus abriu. E quando eu fechei a porta que Deus abriu, aí ele falou assim, e normalmente demoram-se 7 anos até que Deus comece a trabalhar exatamente de novo, porque precisa amadurecer algo que a pessoa não amadureceu no coração. E aí depois desse tempo... Aí eu fui conseguir fazer as outras coisas. Aí eu comecei a carreira... Aí nesse meio tempo, aí eu entendi que eu tinha fechado a porta que Deus tinha aberto e vivi com isso. Aí eu falei assim, não, Deus, tu fechou uma porta, beleza. Só que a Bíblia diz que tu tem uma porta de escape. Eu não posso ficar parado. Aí veio a porta que a Compemplac. Aí fiquei lá com o Serjão um tempão. Foi bem no começo dele, né? Bem no comecinho, era tudo manual, era tudo na mão. Era a época boa. Eu falo para os meninos, porque a época boa era a época que trabalhava eu, Tiago, Mohamed. O Mohamed Ali. Mohamed era o Ali. Ele, né? E aquela época lá era a época que o bicho pegava lá onde o filho chorava e a mãe não via. Você acabava de descarregar uma carreta, chegava outra. outro, cara. Opa, tudo bom? Bom. Mas não é possível, gente. Né? Eu falei, não deve ser verdade. Eu olhava os caras e falava, você tem certeza que é aqui? O cara anota na mão com escrito Compemplac. Falava, mas você tem certeza que é aqui? Seu endereço, não era para chegar amanhã essa carga? Né? E aí trabalhamos lá. E nesse meio tempo, mesmo com as portas, com a porta fechada, porque eu tinha fechado uma porta, mesmo assim eu consegui colher muitos frutos espirituais. Por exemplo, nesse tempo da porta fechada, na porta de escape, eu consegui me formar. Eu me formei em Rio Claro, em RH, gestão de pessoas. Aí você vai falar assim, como você conseguiu se formar? A minha mãe era doméstica. O meu pai era carroceiro. Então, eles não tinham uma estrutura assim para bancar eu lá em Rio Claro, ou eu indo e voltando. Então, eu estava trabalhando no Serjão, as minhas 2 irmãs tinham acabado de se formar, aí eu fiz uma oração, que a minha oração, às vezes tem gente que ora para Deus, isso, aquilo, o outro, não. Eu, quando vou orar com Deus, é mais um diálogo mesmo, né? Falei, Deus, e agora? Ana Cláudia formou, Madal formou e eu. Vou fazer o quê? Aí, quando foi naquela semana, Deus usou um irmão para falar que ia abrir uma porta de uma faculdade. Aí eu falei, beleza. Quando ele falou que ia abrir uma porta de uma faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no Enem. Aí me inscrevi no Enem. Porque, né? Interessante. Quando Deus falou assim, vou te abrir uma porta de uma faculdade, eu falei... Maravilha. Entendi. Fui lá e fiz a inscrição no Enem. Tava a inscrição tudo pronta, fiz aquela gratuita porque realmente não tinha dinheiro. Fiz aquela gratuita e nesse meio tempo todo eu fui fazer cursinho. Saía do trabalho, ia fazer cursinho. Eu fiz cursinho com a Marli, o Helder. A gente fazia lá naquela escola lá perto da 15, lá para baixo, acho que é Juliano, não é? Eu não lembro, era do lado ali. Era um programa que tinha, eles tinham uns alunos da USP, que e aí dava o cursinho lá,
Aí fiz o cursinho. Foi lá no cursinho, porque eu sempre fui muito bom de humanas. Interpretação de texto, para mim, era top. Aí eu conheci um professor lá, que ele era, vamos dizer assim, ele era o segundo filho, mas era professor de matemática. Eu falei, não encaixa. Tem alguma coisa que não faz muito sentido. Ele falou, vou te ensinar a chutar na matemática. E aí eu aprendi meio que no rumo fazer um enxute lá, quando saiu um cálculo difícil. E assim, quando eu fiz a prova do Enem, fui muito bem. Aí passei. Naquela época, você tinha direito a 4 opções. Eu lembro que eu orei e falei assim, ó Deus, são 4 opções. As 2 primeiras são minhas e as 2 segundas são tuas. As primeiras eu coloquei na UNAEP, em Ribeirão Preto, que era publicidade e propaganda, era o que eu queria. A segunda, eu lembro porque a nota minha tinha sido muito boa. Ela tinha beirado quase 90%. Então era uma nota muito boa. Não, foi muito boa. No geral, era 92% e meio, era muito boa. E era 87% e meio de prova, 92,5% de redação. Era muito boa. Eu falava, eu vou entrar onde eu quiser, que essa nota não entrava nada. Aí, nesse interim, aí eu fui mudando. A segunda e a terceira opção eu fui mudando. Eu não sabia. Era tempo de Orkut nessa época ainda. Ixi. Você viu que eu sou velho. Tá lá atrás. Tinha aqueles era tempo de emote. Orkut. Tinha uns emotinhos? Era aquele tempo que você chamava atenção no MSN, balançava a tela É toda. um excelente tempo, cara. Eu acho que deveria ter isso no WhatsApp. No Orkut tinha aquelas comunidades. Comunidade. Eu odeio acordar cedo. A comunidade. Era essa. Manda um scrap pra mim. Então Isso foi nesse meio tempo todo que eu... como que eu posso dizer? Que eu fui... Desenvolvendo. Que eu fui desenvolvendo, né? Que eu fui fazendo tudo e as coisas foram acontecendo. E aí chegou o homem se formar. Se formou. Mas você se formou, aí depois... De quanto tempo você começou a sua empresa ou foi meio junto? Quando eu comecei a estudar aí eu comecei a estudar em Rio Claro. Aí passei, aí teve essa terceira e a quarta que eu não sabia onde era. Aí, de repente, eu abri lá e você foi pré-selecionado em primeira chamada. Aí eu falei assim, nossa, foi a primeira opção, que era integral em Ribeirão Preto, ou a segunda, que era na UNAEP, ou a segunda opção, que era outro canto. Eu falei assim, vou ver exatamente o que é. Quando eu vi, foi a terceira opção. Só que a terceira opção e a quarta, eu tinha orado e falei, olha, Deus, aonde sai ela, aconteça o que acontecer, eu vou. Eu mudei tanto, que eu mudei para Rio de Janeiro, Botucatu, onde tinha universidade que eu via que a minha nota se encaixava, eu ia mudando. Eu ia mudando. Mas eu fui passar justamente em Rio Claro. Aí, quando eu passei em Rio Claro, eu falei, eu tô indo. Eu saio daqui do Serjão, na hora que eu estava trabalhando, e vou para lá. Vou lá, estudo. Quando for à noite, eu pego um ônibus, volto de novo, trabalho, vou me formar. Era 2 anos. E eu sabia, eu já tinha na minha cabeça, que uma universidade de 4 anos eu não dava conta de terminar. Não era por nota, era porque eu ficava... Já era demais para mim, era sabe? O sistema de eu ficar me preso, enchia, né? era. Não tinha de certa forma, me enchia, me sobrecarregava. Aí eu falava, não, então eu preciso esperar, procurar alguma coisa que seja de 3 anos para baixo. Porque eu sei que se for 2 anos, o último ano eu faço empurrado, mas eu faço. E aí era um curso de 2 anos, que era um tecnólogo, né? E aí eu consegui formar, foi benção. Foi fácil? Não. Porque eu literalmente, aquilo que eu falei, né? Minha mãe continuava sendo faxineira não, né? Doméstica. E meu pai continuava sendo um servente de pedreiro. Ele trabalhava com o cavalo, com a carroça, e era o que ele fazia. Então eu não podia contar com eles para me suprir. Mas eu tinha um Deus que podia me abrir uma porta, né? Só que nesse tempo já estava vencendo os 7 anos.
Eu estava perto de vencer os 7 anos, mas ainda não tinha vencido. E aí nesse meio tempo todo, eu procurei uma oportunidade, Deus me abriu uma oportunidade, uma porta lá em Rio Claro, e eu fui vender calça jeans. Olha para você entender. Calça jeans. Olha para vocês entender. Às vezes a gente tem aquele hábito de reclamar com Deus por tudo, né? Eu fui em Rio Claro, eu estava com pouco dinheiro, e fui para lá comprar um chip para fazer um currículo para poder entregar, para poder trabalhar. E quando eu estava voltando, deu uma chuvada muito forte. Só que o interessante foi, a calçada que eu estava chovendo e a outra calçada não chovia. Eita. Num lado da rua chovia, no outro lado estava seco. Falei, não é possível uma coisa dessa. Falei, Senhor, se tu não me quisesse aqui, era só falar que eu estava de boa. Eu ia ficar em casa, né? Lá, tranquilo. Não precisava nem perder tempo vindo para cá, não. Aí, nessa chuvada, eu falei assim, tá chovendo mesmo, já que eu me molhei. Porque quando eu observei, começou a chover e eu estava a pé, eu estava longe de casa, vinha caminhando. Aí quando começou a chover, eu falei assim, agora que eu estou todo molhado, eu olhei para o outro lado da rua, estava seco e sol. Eu falei, mas não é possível. Eita. Aí eu falei, já que está chovendo, eu não vou caminhando aqui pela chuva, pelo lado que estava chovendo. E aí quando eu olhei assim, tinha uma fábrica de jeans. Aí eu olhei assim, falei assim, aí eu bati palma lá, eu falei, escuta, você está precisando de ninguém para trabalhar, não? Aí ele falou assim, olha, você tem que vir amanhã e falar com o patrão. É ele quem resolve. Aí quando foi no outro dia, 8 horas, que eles abriam 8 horas, às 8 horas eu estava lá, ele falou, olha, eu não posso fazer muita coisa, emprego aqui eu não tenho, porque a gente aqui já está completo. Mas se você achar que você consegue e ver que dá, eu posso te fornecer uma grade de calça jeans e você tentar vender. Eu falei assim, vamos fazer um teste para ver se dá certo? Ele falou, vamos. Eu me lembro, André, que eu saí daqui de São Carlos com R$100 no bolso. R$50 eu abasteci o carro e tinha R$50 lá. R$20 eu abasteci o carro, desviei o pedágio, porque, né? Você tem que conhece os atalhos? Conhece os atalhos, desviei o pedágiozinho, desviei o pedágio e fiquei com o dinheiro. Lembro que o chip da Claro era R$10, R$15, R$12 naquela época, e ele já vinha com esse tanto mesmo de recarga para você. E aí eu fui lá, comprei o chip da Claro e estava vindo. Então eu tinha R$50 no bolso e mais um dinheiro que era para eu comer alguma coisa e ver o que é que eu ia fazer. E quando eu voltasse, eu não sabia o que é que ia acontecer. Porque eu tinha vindo, tinha a casa para morar, consegui alugar uma casa, que também foi um milagre. A casa, eu tenho que voltar na casa. Conte. Tem que voltar na casa porque foram muitos milagres. Quando eu recebi a notícia que eu estava aprovado, que eu fui lá em Rio Claro e que eu fiz a inscrição, naquela noite eu sonhei um sonho, que eu morava na frente de uma praça. E eu procurei muito tempo essa praça, e procurei, não achei. E caminhando, encontrei uma senhora catando reciclagem, Dona Darcy, em Rio Claro. E encontrei essa mulher catando reciclagem, aí perguntei para ela, eu falei, olha, a senhora não sabe quem tem uma casa aqui para alugar, um quartinho e tal? Ela olhou para minha cara e falou assim, olha, Tiago, ela falou assim, olha, eu sei quem tem uma casa para você. Você parece ser uma pessoa muito boa e eu sei quem tem uma casa para você. Aí eu falei assim, tá bom. Aí quando eu fui ver, ela tinha casa. Aquela catadora de reciclagem, ela tinha umas 20, 30 casas ali naquela região. Só que eu não sabia, eu estava andando e parei para conversar com ela e ela me alugou essa casa. Quando ela alugou essa casa, eu tinha até esquecido do sonho. Quando ela alugou essa casa, no primeiro dia que eu dormi na casa,
que eu olhei pela janela, era o mesmo sonho A de mesma frente visão. da praça. Era Nossa, aquele mesmo top, sonho mano. de frente da praça. E assim, e o tempo todo, não sei se você lembra, André, mas sempre Deus falava comigo. Não, é. Que tinha promessa. O povo até Teve reclamava, uma né? época, então, isso que eu ia Falava, falar. poxa, Teve uma época, os caras falavam, meu, Deus só mas vê só ele. Thiago? O que tá acontecendo? Não, e duro que, assim, ó. Só a gente tem sentava- ele aqui. a gente sentava meio junto, assim, nós já tinha uma amizade. Tudo Aí daqui a pouco o pastor tava pregando lá e tá. Aí fazia assim, ó. Você Aí a gente gelava. achava que... Aí daqui a pouco, não, é o do lado aí, ó. Mas foi gostoso, porque a gente vivenciou muitas coisas, muitas bênçãos. Deus usava muita gente para falar comigo, era muita gente. Nunca eu tive no escuro. Quando eu tinha alguma dúvida, Deus, ele guardava a minha fé. Deus guardava a minha fé. Eu lembro, Deus usou muita gente. Deus usou muita gente. Eu lembro, na verdade, o tempo todo Deus usou as pessoas para falar comigo. O tempo todo Deus usou para falar comigo. Então, calma aí, André, só para complementar aqui. Então, eu morava nessa casa. Essa casa, eu consegui morar nela por conta da dona Darcy, que juntava reciclagem, que coincidiu com o meu sonho. E comecei a vender a calça jeans, que era a história principal, né, da chuva. Aí eu peguei esses R$50 que eu tinha, botei de gasolina no tanque do Uno e falei, vamos fazer um teste e vamos ver. Eu falei, se eu ver que não está dando certo, eu vou embora antes, né? Desvio o pedágio e tenho o resto do dinheiro para poder voltar. E sempre economizando, né? Quando eu cheguei na sexta-feira, que era o combinado da gente ver se eu ia continuar ou se não, eu lembro que o tanque do Uno estava cheio, eu tinha R$150 no bolso. Aí ele falou assim, caramba, deu muito certo, porque foi a primeira semana. Eu falei, não, porque Deus não tinha mostrado nada para mim. Eu saí para procurar emprego porque eu precisava procurar emprego. Mas Deus não tinha falado que eu ia trabalhar com aquilo ou como seria. Então eu não tinha certeza se aquela porta era né? de Deus ou não. Então o que acontece? Eu falei, não. Falei pro senhor lá, eu falei, vamos fazer o seguinte, essa semana pode ter sido sorte de principiante. Vamos ver a semana que vem se vai se repetir. E assim eu me formei. Foi exatamente assim. Nunca sobrou, Foi na medida. mas nunca faltou. Mas é o cuidado. No dia que eu falava assim para Deus, eu queria tanto comer um lanche ou uma pizza. Parece mentira, mas ele chegava. Esse lanche ou essa pizza chegava. Tá lá, irmã Nadine, eu lembro que o dia eu falei assim, Senhor, hoje eu queria comer sopa. Eu queria tanto comer sopa de arroz, macarrão e batata. De repente a irmã Nadir ligava, Tiago, vem cá para você comer uma sopa com a gente. Eu falei, tô chegando. Nunca falei para ninguém que eu tinha aquele desejo de comer alguma coisa, mas chegava lá tem uma sorveteria chamada Zero Grau. Zero Grau, conheço. Zero Grau é boa. Muito boa. Boa. Eu lembro que eu falava, teve um dia que eu cheguei e falei assim, Senhor, eu queria tanto comer um sorvete bom, porque na cidade de Rio Claro o sorvete é ruim. É ruim. O único que mais ou menos é ali ruim. mesmo. Agora Zero Grau era boa. E eu tava lá, né? De repente o pessoal da escola acabou a aula mais cedo, falou, vamos lá tomar um sorvete numa sorveteria? Eu falei, vou não. Sorvete daqui é ruim. Não, é o melhor sorvete da cidade. Eu falei, vamos lá. Aí cheguei lá, tinha um sorvetinho de mousse de maracujá, que era o que eu gostava. Nossa, uma delícia. Perfeito. Tem uma história nessa Zero Grau aí, eu não sei o porquê que a gente estava lá. Você estava junto com o Mohamed? Eu não estava. Eu estava caminhando com o pastor quando o pastor Não, ligou. esse aí foi outro dia. Mas eu acho que era um dos motivos da gente estar lá. A gente estava lá nessa Zero Grau, o Mohamed inventou de andar com a gente. Eu vou com vocês. Beleza, Mohamed, vamos. Você sabe que nós não... Tava eu, o Walter, o Éder da Zilma e o Éder, que é o Mohamed. Aí sentamos na mesa, tinha 2 ambientes, né? Lá de dentro, tinha umas cadeirinhas fora, uma mesa até de pedra, né? O Mohamed sentado, vendo a galera que tava lá dentro. E nós de costa. Aí ele, vamos trocar comigo de lugar. Então tá. Aí mudei, aí eu entendi
E as meninas lá atrás, e todo mundo solteiro e tal. E ele assim, vou mexer com essas meninas. Falei, Mohamed, você vai arrumar pra cabeça. Aí o Éder da Zilma, malandro que era, falou, ó, faz o seguinte, nós atiça ele pra mexer, ele vai ter que virar, ele tá de costa. A hora que ele virar, a gente muda de mesa. Nossa. Aí nós começamos, não, mas ô Éder, o negócio é o seguinte, eu acho que ela tá olhando mesmo você. Que a moça também mudou de lugar, começamos a jogar uma ideia dele. E ele abraçou. Aí ele virou pra trás, mexeu com a menina, a gente, pupa, a hora que Virou ele. cadê os amigos? Cara, aquilo ali foi muito da hora. Ele olhou assim, falou, putz, mano, vocês são muito treinão. Ficou bravão com a gente a noite inteira, cara. Ficou bravão, deu um tal de quero ir embora. Aí depois passou, mas foi top. Foi muito da hora. Ele mexeu, cara. Oi, psiu, não sei o quê. Vocês são muito terríveis. O Helder, quando o Helder começou a trabalhar no Serjão, o Helder era muito crente, mas era tipo Deus é amor mesmo, sabe? Estilo Deus é amor, não olhava para um lado, não olhava para o outro. E nós zoava muito. Não, nós sempre não brincou, que a gente, mano. não que a gente Não era crente. não era crente, mas a gente sempre foi muito livre. E brincadeira. Porque não porque, Era na uma verdade- liberdade. Eu sempre tive o Hanna, às vezes a Hanna fica doida comigo. Porque eu tô andando na rua, eu começo a conversar com alguém, faço amizade, nem pergunto nome nem nada e continua a vida. É. Vida que segue. Eu lembro quando eu trabalhava no Serjão, a Agar ficava doida comigo, que a gente, quando dava 5 horas, eu ia lá para a porta para participar da conversa de quem estava passando na rua. Você vinha 2 pessoas conversando, prestava atenção na conversa, aí dava opinião, palpitava, saía fora da conversa e vida que segue. Não sabia nome, não sabia nada. E tá lá conversando. Não, né? e tava Como lá se conversando fosse como se amigo. fosse melhor Os amigo. caras andando. Aí, o meu time perdeu, não sei o que. O meu também perdeu. O povo Sabe? era loucura, loucura. Sempre fui assim. E isso é porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu com Mas 8 eu acho anos, 9 Interagir anos, com as pessoas. Mas isso eu já vendia picolé, vendia pão, vendia picolé na praia sozinho. Eu Então você olho- começou essa parte de vendas aí, de Com empreender 8 muito anos, novo. 8 anos. Eu olho o Gabriel hoje, o Gabriel tem 8 anos. Eu não consigo enxergar o Gabriel com a caixa de picolé, vendendo picolé na praia. Não dá. Eu chegava a vender 500 picolé na praia. Era muito bom de papo e bom de negociação. Eu lembro que uma vez eu cheguei na praia e estava vendendo picolé e o picolé começou a amolecer. Eu pegava o picolé em Rio Formoso, estava em Tamandaré, né? Vendia em Tamandaré, que era a praia de Tamandaré, mas eu pegava o picolé em Rio Formoso por 6 centavos. O picolé daqui bom na praia era R$2 mais ou menos. Daquela época, né? Isso é 94. Meados de... Eu tava nascendo. É muito longe. E aí eu pegava o picolé por 6 centavos e na cidade nós vendíamos a 10. Na praia, o pessoal orientava a vender a R$1. Só que quando eu cheguei na praia, eu olhei pro público que, na parte que eu estava vendendo, era um público mais pobre. Falei, poxa vida, porque dava para ganhar muito dinheiro se pegar 6 centavos. E Vendia R$1, caramba, Vixe. era muito dinheiro. É. Eu falava, não, vou vender a 50 centavos para eles. E eu era muito bom de troco. E era 50 centavos para facilitar o troco, né? Aí vendia a 50 centavos. Eu lembro que eu tinha muita fé. Eu mandei o cara levar, o pirueiro levar, acho que 200 picolé, e eles começaram a amolecer. Não tinha o que fazer. Eu lembro que tinha um pessoal lá que vinha dos engenhos, e aí eu cheguei no rapaz lá, vi que era o cabeça, falei, ó, eu tenho uns picolé ali, que ele começou a amolecer, mas se você fechar, eu te faço a 25 centavos um pelo outro, só que tem que levar tudo. Ele chamou 2, 3 ali, compraram a caixa de picolé inteira. Então, Aí eu- desde muito menino, você tinha muito Tino pro negócio. diálogo, assim, Tinha conversava. muito tino. Não, pra você ter ideia, quando eu era pequeno, quando eu chegava num lugar e as pessoas não me notavam, eu chegava no povo e falava assim, vocês ainda não repararam meus olhos verdes? Ou seja, eu tinha que interagir com o povo E na quebrava hora. o gelo também, Quebrava né? o gelo na hora. Aí o povo começava a rir, era aquela zoeira toda.
Aí minha mãe falava, fica quieto, menino, eu nem consigo, ele é assim mesmo. E aí minha mãe falava, esse menino só me faz vergonha. Eu já escutei ela falando isso algumas vezes. Tiago, você tá me fazendo vergonha. Cara, mas que da hora, desde pequenininho. Então ele... Sempre Isso era, é sempre, mas era sempre muito pra frente. Eu duro que isso forma um caráter que as pessoas não vai ter mais. Uhum. Porque acabou. Eu também tenho sobrinho que é da idade do Gabriel. Meu, por mais que a minha irmã proíbe, fala, não, vai fazer alguma coisa, vai. Não sai na rua. Se deixar, ele quer ficar em casa. Eu também sou de uma geração um pouquinho pra frente, não é muita coisa. Sim. Mas também que era na rua. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, que meu pai falou assim, vai, era uma eleição, a gente morava em Dourado. E... Pastor Petronilo. Pastor Petronilo. E aí soltou pra entregar, hoje nem pode, acho que mais, panfleto de vereador. E aí eu lembro que tinha um vereador que pra mim não interessava nada, mas ele era, de alguma forma, eu acho que até ilegal, ou ele conhecia realmente. Tinha foto da Ana Maria Braga e uma receita. Aí na minha cabeça, meu primeiro emprego era pra Ana Maria Braga. Até entender que era do que vereador. Era do vereador. Eu não entregava falando que era do vereador, entregava porque era da Ana Maria Braga. Aí eu olhei. Só que naquela época nós era muito ligeiros já. Chegava assim, já cansado de andar, o cara dava um pacote pra andar. E você andava entregando em casa de Dourado. Na época, 40 minutos você andava a cidade inteira. E você tinha, sei lá, 1.000 casos, o cara dava 2.000 panfletos. Tinha uma loja aqui na cidade que chamava Feltrin. Já fui. Mas o gerente dela morava na Rodrigues Sampaio. Ele morava naquela época, né? Nossa, aí no dia que ele ofereceu, porque eu trabalhava de servente, era R$10 o dia. Ele ofereceu para entregar panfleto a R$20. Eu falei, tô rico. Ele deu um pacote, falou, se entregar esse pacote de panfleto aqui, acabou. Para entregar um em um de casa em casa. Oxe, rapidinho a gente entregou tudo. No outro dia ele falou, não, vamos fazer mais. Vou te dar mais R$20, você entrega à tarde. Eu falei, maravilha. E foi, mas entregando panfleto que nem você falou. Panfletei demais também. Cara, e assim, aquilo ali, aí eu acho que é por isso que eu converso um pouco também. Porque às vezes você parava, assim, tinha aquela rodinha, você sentava ali, tá, e conversava, e falando, e hoje em dia a molecada não faz mais isso, né? Eu vejo aqui na rua, na frente da minha casa aqui, velho, que de vez em quando são os molequinhos, jogam uma bolinha ali, dá 7, 8 horas, tá esse silêncio que tá agora e ninguém mais na rua. Então, forma pessoas diferentes quando você mostra mesmo a realidade, né? Não que vai pôr uma criança de 8 anos para trabalhar, mas desenvolve, né? Sim, com certeza. É o contato com o outro, né? E porque hoje, todo mundo, eu acho que tem mais facilidade de interagir com conhecidos. Mas interagir com desconhecidos é importante saber, igual isso daí que você falou, de usar o humor, né? Usar o humor... Vocês não repararam os meus olhos verdes? É uma técnica muito grande para você interagir com o outro. Você sendo criança, né? Interessante, sendo criança. Agora tem um fato curioso. Quando eu vim para cá, quando deu meus 16 para 17 anos, eu fiquei introvertido. Por quê? Uma timidez, não sei. De alguma maneira. Só um minutinho. Já que o Thiago tá resolvendo ali, galera, pelo amor de Deus, tá vendo aqui, ó, vai aparecer D2K, é a patrocinadora. Se você quer aparecer aqui tão bem como eles, liga pra nós. Liga pra nós. Vai lá, Thiago. Dos 16 aos 17 anos, de certa forma, eu fiquei introvertido e eu não entendia por quê. Eu acho que foi mais ou menos, dos 17 aos 18 anos. Eu fiquei tímido. Não sei o que aconteceu, mas eu fiquei tímido. E eu olhava assim, conversei, eu falava, não, mas esse não sou eu. É como se eu estivesse vivendo uma outra personalidade. Aí eu falei assim, quer saber? Vou voltar para conversar com todo mundo. Então foi você...
Você parou, Eu se parei, olhou. olhei para dentro de mim, achei que eu falei assim, esse não sou eu. Eu não sei se alguém deve ter reclamado para mim e deve ter descido ao coração, ou alguém falou alguma coisa, mas de alguma forma eu me introverti. E aí eu fiquei tímido. Mas aí chegou uma hora que eu fiquei mais ou menos 1 ano tímido. Aí eu olhei assim, eu falei, não, esse não sou eu. E aí fui para a esquina, eu lembro que a gente morava, aí a gente já tinha mudado do 560 Fundo e foi morar ali na esquina do Arlindo. Uma esquina era o bar, outra esquina era a nossa casa e a outra esquina era uma senhora que morava lá. E aí fui para a esquina lá fazer amizade com o povo da escola. Aí fiz amizade com todo mundo de novo. Aí voltei a conversar com todo mundo de novo e aí consegui me resgatar. Eu digo que eu consegui me resgatar porque eu acho que se eu continuasse naquilo, provavelmente eu estaria vivendo uma vida que não era minha. Ia fechar muitas portas, né, Thiago? Sim. Porque, eu tive uma fase assim também de ficar mais introvertido. Mais introvertido. E o silêncio, às vezes, é muito barulhento, né? Porque, tipo, você... Então tá. E aí perde, né? Você se perde em você mesmo, se bobear. O Walter veio aqui e estava falando que ele trabalhou no fórum. Nessa fase, ele estava começando a trabalhar no fórum. A gente morava ali na Rodrigues Sampaio e ele deixava a bicicleta dele em casa e descia a pé, porque o fórum era logo embaixo. 3 quarteirão para baixo, 300 metros. É o fórum ali na Marginal. E aí ele ia em casa e almoçava em casa. Ele levava o almoço e almoçava em casa. Top. Ou seja, as idades minha e do Walter é quase que compatível. Quase ali. Mas é daí esse período aí que é o que eu estava terminando de sair do patrulheiro e ele entrando, fazendo os cursos. Thiago, fala aí pra gente, qual o nome da sua empresa? Então, na verdade, a minha empresa ela não tem um nome exatamente, porque eu ainda estou no processo de formação dela. Entendi. Então, o povo conhece pelo Tiago. É o Tiago do plástico, é a moagem do Tiago, é o Tiago. Então, você pergunta para o povo, com quem você moe? Com o Tiago. Com o Tiago. Então, o povo sempre fala o Tiago. E graças a Deus... Então, o nome é Tiago. Deus me deu um bom nome. Tiago. O bom nome. Se não fosse o bom nome, é difícil. Hoje eu olho, às vezes eu olho pro cenário hoje do mercado de plástico aqui na cidade, eu fico falando assim, é impossível você construir um bom nome como eu construí sem recursos, sem nada. É difícil. Do zero. Do zero. Não, do zero. Não foi do zero, Kennedy, porque tinha uma promessa de Deus. Um dia Deus falou que ia me colocar no meio desse povo, ia me tornar conhecido e depois destacar. Então sempre tinha uma promessa. Eu sempre tive muitos amigos pastores, muito povo que orava, muito povo que, olha, estou intercedendo por você e tal. Como que era a sua mente, assim, quando você começou? Porque tem a fase que você dá as caras, né? Você, Sim. Não, eu preciso, vou abrir, vou fazer. Como que era a sua mente? Era uma mente que te levava para frente, não, vai dar certo? Ou você ficava, puxa, e se der errado? Como que era? Não, eu sempre fui assim, Kennedy. Eu orava a Deus e ia trabalhando. Aí Deus falava que ia abrir uma porta. Toda vez quando Deus abria uma porta, eu chegava do lado dessa porta aberta e ficava esperando o ok de Deus para eu entrar. Se Deus não desse o ok, eu ficava lá esperando. Sempre foi assim. Interessante, foi o que você falou, né? Deus falou, vai abrir uma porta de uma faculdade. Você Perfeito. já foi fazer a inscrição no Enem. Fiz. Deus deu a cisterna, você se preparou para pegar água. Você está entendendo? Sempre assim. No dia que eu falei assim, vou abrir uma empresa, eu fui lá e fiz o MEI. Porque eu entendi o seguinte, que Deus ele não era irresponsável. Que Deus ele não era irresponsável. E isso eu observei num irmão que estava na igreja pedindo para Deus um carro.
ele pedindo para Deus um carro, pedindo para Deus um carro, e eu estranhava o fato dele não receber esse carro. Tanto pedir. Tanto pedir. Eu falei, não, eu conheço o Deus que eu sirvo. Inclusive, eu ajudei ele a orar para Deus dar um carro para ele. E Deus nunca deu um carro para ele. E aí um dia eu cheguei nele e falei assim, você tem carta? Ele falou assim, não. Eu falei assim, e você acha que Deus ele é irresponsável? Você acha que Deus vai te dar um carro se você não tem carta? Ele olhou para mim e falou assim, é mesmo, né? Como é que Deus vai me dar um carro se eu não tenho carta? Eu falei, então, filho, você está fazendo nós orar à toa, pedindo um carro para você, se você nem tirou carta. Agora, engraçado é o seguinte, ele tirou carta. Trabalhou de servente, tirou carta. Quando ele pegou a carta, o carro chegou no outro dia. O cara foi lá e falou assim, vou te vender esse carro. E vendeu o carro no outro dia para ele, era o carro que ele queria. E ele não tinha condição, não tinha nada. E aí ele falou para mim, olha, realmente Deus ele não é irresponsável. Por causa disso eu falei, não, eu preciso tirar a carta. Eu abri empresa. Quando eu abri o MEI, aí chegou o primeiro moinho. O que as pessoas não entendem em pedir as coisas para Deus é que não pede algo consciente, eu acho. Porque, é igual você falou, se ele, eu quero um carro. Cara, para Deus faz diferença. Tá na mão dele, ele dá para quem quer, ele é dono de tudo. Aí assim, às vezes, a gente não se prepara. Quando eu fui comprar o caminhão, o meu sogro teve uma fé que... Falou, André, vamos pôr você de caminhão. Eu falei, não, pai, tá doido? Não dá. Não, faz o seguinte, vamos viajar comigo. Eu já tinha formiguinha de ter meus pais, meus tios, todo mundo caminhoneiro. O Jorjão. Aí meu sogro chegou, vamos comigo. Aí fui viajar com ele. Falei, pô, essa vida é legal. Beleza. Voltei, liguei no Ari. Falei, Ari, quanto que tá pra tirar a carta? E marca pra mim que nós já vamos fazer esse trem. Tirei a carta quietinho. Tá, ajeitou, tal. Aí meu sogro, tem um caminhão pra você. É tanto por mês. Eu falei, quê? Esquece aí. Não dá. Falei, não dá, pode ir que dá. Aí meu sogro sofreu aquele acidente lá. Lembro. Acabou o caminhão. Falei, não, então faz o seguinte. Já que o caminhão tá engatilhado, vai nele e eu seguro mais um pouco, não esquenta a cabeça. Ele, não. Você tinha marcenaria nessa época, tava com a marcenaria bombando. Lembro. E tá até hoje, mano. Meu pai e meu cunhado pegou lá e aí ele chegou e aí eu sentado, ele enfaixou a perna e tal, graças a Deus foi. Aí ele falou assim, você vai pegar o caminhão, vai trabalhar com ele e eu pedi pra Deus um pra mim, porque eu não vou ficar parado também. Daqui uns dias a gente vai buscar. Aí beleza, fiquei aquele dia com ele, como a marcenaria eu fazia o meu horário, já tinha entregado as coisas maiores, ficamos lá e nós ficamos conversando o dia inteiro. Daqui a pouco ele, tá na hora de eu comprar meu caminhão. Catou ali do celular, ligou pro rapaz que é amigo nosso lá de Porto Feliz. Eu vou comprar seu caminhão desse jeito, eu vou te pagar X por mês e outra, meu genro tá saindo daqui de casa agora para buscar o caminhão. Desligou o telefone. O cara nem respondeu. Foi, daqui a pouco ele mandou um WhatsApp. Beleza, a localização da minha casa é essa aqui, manda ele vir buscar o caminhão. Ou seja, quando a gente pede algo para Deus, é duas coisas. Consciência no pedir, que você tem que pedir algo que você vai ser responsável por aquilo. E fé. E fé com coragem de assumir aquilo lá. É o que eu vejo. Porque eu vejo algumas pessoas, igual a gente conversa e tal... mas, eu queria tanto um caminhão. Eu vejo o vídeo do fulano de tal, que tem caminhão, que trabalha, que faz. Cara, vai lá. Não vai conseguir. Por quê? Existe muito trampo que ninguém mostra. Quando quebra um moinho lá na sua empresa, quantos amigos aparecem lá para ajudar a soltar o parafuso contra a faca? Nenhum. E eu falo para você, porque eu tenho um pouco de conhecimento, que 90% dos nossos colegas não tem o dom de tirar o parafuso. Só que ninguém vê essa parte. Você pediu. A empresa, Deus te falou que ia da empresa.
Ele cumpriu. Outra coisa, a irmã Noêmia sempre me falava para eu entrar no ramo da reciclagem. E eu falava, vou nada. Tiago, e você vê que o nego, que é seu pai, Sim, já era da área também? já era da área. Você entendeu? Que interessante. É isso. E não é que, não. Quando Deus falou, ele te deu a oportunidade de você se capacitar para receber bem. Né? Porque uma coisa Interessante. eu ia ali comprar uma tesoura de podar árvore e te entregar na mão. O que você vai fazer com ela? Vai encostar lá. Vai deixar encostar e vai encostada, enferrujar, vai estragar. Você não é da Perdeu. sua área. Entendeu? Agora me dá um computador. Dá um computador na mão do meu. É a mesma coisa, de pegar um computador, pegar o computador dele e entregar na minha mão, ele vai ver duas coisas. Às vezes, porque eu tenho ali, nem vem aqui. Vai estar aberta a página do Google, o YouTube e o WhatsApp Web. Só. Pra mim, não. Cara, faz muitos anos, muito tempo que eu não sento no computador pra fazer alguma coisa pra trabalho. Agora já o Kennedy não. O Kennedy você solta na mão dele. Você tá louco, dá até medo. Vai embora. Isso é interessante. São ferramentas de trabalho. Ou seja, Deus nunca... Eu enxerguei assim, que Deus nunca vai te dar aquilo para você luxar. Para Exatamente. você ficar luxando. Exatamente. Por exemplo, eu vejo nos carros dos nossos amigos. Nos carros dos nossos amigos no geral. Uhum. Eu vejo o carro como um veículo de condução, como um meio de se locomover. Uhum. Beleza, ótimo. Isso é perfeito. Se Deus te der um carro para você se locomover e ele tiver bom, não tiver te dando trabalho, glória a Deus. Eu lembro que eu tinha uma Pampinha e essa Pampinha quebrou a mocinética num dia. No outro dia ela deu problema no carburador. No outro dia ela deu problema de vela. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo com a bênção que tu me deu? Tá virando maldição agora, é? Aí eu falei assim, vou trocar. Falei, abre uma porta aí que eu vou trocar. Saí procurando naquela semana, foi onde eu troquei naquela S10, que eu financiei em 36 vezes, que quando eu quitei ela, eu troquei ela no caminhão. Foi exatamente assim. Então, assim, eu usei essa S10 por 3 anos. Quando ela me supriu, Deus tinha uma porta maior para me abrir e ele mandou o caminhão e abriu essa porta. Essa porta, Kennedy, ela não foi para dizer assim, fiquei rico, milionário, não. Ela foi para suprir as necessidades até esse momento agora. Quando ele supriu todas essas necessidades, a porta foi se estreitando e chegou aonde ela estava antes. Eu falo para quem não conhece. Eu acho, na minha opinião, que Deus abriu a porta pro cidadão que é ímpio para abençoar a minha vida que procurava ser justo. Entendeu? Nossa, interessante. Nesse Repete tempo isso daí, todo... repete, por favor. Não, eu acho que Deus abriu a porta pro cidadão que é ímpio para abençoar a minha vida que procurava ser justo. Entendeu? Interessante isso daí. E foi abrindo essa porta, e nessa porta. Quando eu consegui pagar as coisas, que eu quitei a caminhonete toda, a porta estreitou de novo. E eu falei, Senhor, foi do jeitinho que tu falou. Lembra? Pronto. Quando eu comprei a S10, foi exatamente assim. Eu tinha o Prisma, estava quitado. Meu sonho era ter uma caminhonete. Eu falava, olha Deus, se um dia tu puder me dar um carro bom, eu gostaria que fosse uma caminhonete. A minha vontade era um Vectra Elite. Ou o Ômega. O Ômega Fittipaldi, né? Fittipaldi que... Fittipaldi é Nossa. brabo. Ali eu vou ter que comprar um carro Não, eu daquele, vi André. cara. Ele Eu é vi um brabo, Kennedy. passando num Ele é a plataforma do Camaro. Eu vi forte. eu vi um passando, australiano, né? É. Eu vi um passando de contra, eu tava vindo de Rio Claro pra cá, tava em cima do guinchinho plataforma, eu só identifiquei que era porque você me mostrou muita foto dele. Ele é. Capadinho, bonitinho, acho que não sei de onde, não faço ideia de onde tava vindo, Sim. mas é lindo demais, É né? lindo, é lindo, é lindo. E Eu era sempre falei para champanhe. Deus, Deus,
No dia que eu tiver sem conta, você pode dar um daquele lá que eu aceito. Aceito de bom grado. E quando eu estava querendo comprar um carro, eu falava, olha, senhor, o carro que você pode me dar, primeiro, vamos contar a história do Prisma, porque cada um é uma história de fé. A história do Prisma é o seguinte, eu tinha acabado de me formar, faltava 6 meses para eu me formar em Rio Claro, curso, então eu vendia calça jeans. Eu não tinha outra fonte de renda. E aí eu falei assim, poxa vida, a gente precisava viajar para o Pernambuco, meu pai e minha mãe queriam viajar para o Pernambuco de todo jeito, e a gente precisava de um carro bom, porque o carro que a gente tinha era aquele Uno 2 portas que nós passamos por Ramilson. O Celta branco entrou... O Celta branco era da época da Tecans. Aí, por fechar a porta que Deus abriu, aí ele foi embora. Aí Deus falou assim, olha, filho, não tem como era fazer. Top também. Aquele Celtinha. Cara, fala pra você, ó, que assim, ó, eu não tenho amigo da minha geração. Ou é da geração do Thiago, que é um pouquinho mais velha, ou é molecada de agora. Você tá me chamando de molecada ou eu não sou seu amigo? Não. mais novinho. Não, mas eu sou mais novo que você, cara. Você entendeu? Porque eu falo, semana passada que a gente gravou com o Walter, eu tinha prazer de andar de Vectra. Sim. E o Vectra era top, pegava lá e tal. Mano, e com o Thiago não era muito diferente. Quantas e quantas vezes o telefone nem tocava, às vezes já era SMS que era até mais barato. Se arruma que eu tô passando aí. Está passando aí. Pronto. Tava armado. Não sabia pra onde ia. Não sabia o que fazer. E aí o problema que apareceu, Deus mandou pra cá, pra São Carlos, uns camarada que não tinha jeito. Não, aí foi chega Thiago Guerreiro, Walter Cidrônio. O Cidrônio. Nossa, foi uma loucura. Virou uma confusão. Que era um povo que, tipo assim, ó, teve um dia, não sei se você tava... Ivan, o Eric. Mas o Eric não saía. O Eric ele era mais caseiro. Ficava mais na... É que a área dele... do Pastor Eli. E a área dele também de estudo era mais complicada do que a dos outros. E o Eric, pelo que eu entendi, o Eric batia meio fora do bumbo, porque os caras pegavam 7 matérias, ele pegava 11, 12. Era loucura. Não tinha... cara, dia eu cheguei... Acho que ele queria ocupar o tempo dele todo e falava... acho que ele lia o manual. Maneiras de acabar com a vida social. 11 matérias, vou pegar 12. E a única coisa que eu sei, assim, que o Eric gostava muito de fazer, que foi numa das pouquíssimas vezes que a gente conseguiu trazer... Lembra quando a gente foi em Bueno? E aí nós fomos postar corrida Mas ele era tão sacana, eu vou... falar isso aqui, o Eric, aí. Seguinte, tem a rotatorinha lá da praça quem corre por dentro, corre sempre menos. Ganhava todas. Mas, Eric, não é possível. E eu correndo muito mais que ele e não ganhava. Aí até que depois passou um tempo, ele, então, é que a lei da física, barará, quem corre por dentro, corre menos. Falei, então você nunca ganhou de mim. Você tava contando do Prisma. Prisma, isso. Eu para me perder do assunto é fácil. Não, tem que resgatar. tô ligado aqui. Resgata o assunto. Tem umas perguntas que eu vou fazer ainda. Pode fazer. O Prisma foi o seguinte, aí nesse meio tempo todo, precisava viajar para o Pernambuco e não tínhamos carro. E aí eu sonhei um sonho, que em todo canto que eu ia ver, só tinha carro velho. Todos os carros que eu ia ver, só tinha carro velho, carro fumaçando. Eu olhei, num desses sonhos, eu acordei dele, ajoelhei e falei, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus esse tanto de carro velho que eu estou sonhando. Eu quero um carro bom para a gente montar aqui, ir lá no Pernambuco e voltar. E que seja instrumento de bênção para a nossa vida. Porque eu tinha saído de uma areia. Uma areia tinha dado tanto problema que eu falei, Senhor, se for motivo de maldição, você já vai cortando já. Já corta esse laço já da nossa vida. Tem que ser motivo de bênção. Não pode ser motivo de maldição. Aí, só que eu, autônomo, estudante, fui na Alf ver o carro.
Aí fui olhar na Alfa, já tinha ido, passei nos estacionamentos, só tinha carro velho. Eu lembro que eu passei tinha um Ford, chama Royale, mas parece o Santana, mas não é. Como é que chama? Versalhes. Versalhes, O Versalhes o Royale, que é aquele perua. Minha mãe olhou assim, falou assim, olha, Tiago, esse aqui é bom pra gente ir. Eu falei pro cara, eu lembro que foi um feirão, inclusive, naquele ginásio ali na 7, naquele campo de futebol da 7. Tava tendo um feirão de carro ali. Aí eu falei pro cara de estacionamento, falei, dá uma partida pra gente ver. Foi aquele filme do meu sonho. Aquele carro saindo fumaça pelo escapamento, eu fiquei bravo. Minha mãe falou, não, mas esse aqui, se a gente for direitinho, é um carro que todo mundo mexe, pede pro mecânico dar uma mexida, dá para nós ir pro Pernambuco. Eu falei, não. Eu repreendo em nome de Jesus. E saí dali, não olhei mais nenhum carro. Saindo dali, a gente foi direto na Alf. Quando eu cheguei na Alf, eu vi logo de cara, assim, no estacionamento, um Prisma prata. Aí eu olhei lá no Prisma lá, né? Aí eu olhei o Prisma, abri ele, tava aquele cheiro de novo, as borrachas estavam até coladas. Eu falei, nossa, Deus, é aqui que eu gostaria de ficar. Aí fui lá, né? E olhei a quilometragem, André, tava com 200 quilômetros rodado. 0. Eu falei, nosso Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que não aprova, mas eu vou usar minha fé. Tu não disse que quando eu botasse a planta do pé era meu? Vou botar a planta do pé. Botei a planta do pé num pneu, fui lá, botei no outro. Estratégia, mano. Daqui a pouco chegou o vendedor perguntando. Daqui a pouco chegou o vendedor perguntando que macumba é essa? Eu falei, não estraga a minha fé, não. Não estraga a minha fé, não, porque eu tô exercitando minha fé. Aí ele falou assim, o que você quer? Tava eu, meu pai e minha mãe, né? Nós três procurando o carro. Aí ele olhou assim e falou, o que você está procurando? Eu falei, não, eu queria um carro para viajar, eu não tenho entrada, não tenho nada. Mas eu queria um carro para viajar, porque a gente vai para o Pernambuco e não tem carro. Aí ele falou assim, qual carro que você gostou? Eu falei, tem todos aí, ó, mas eu gostei do Prisma, novinho. Aí ele falou assim, vou pegar a chave dele para você dar uma partida. Dei aquela partida, fez eu falei, nossa. LTZão, né? Completaço. Não, ele era o Max, né? Ele não tinha ar-condicionado, mas ele tinha vidro, trava, perfeito. Era novo, André. 0, né? 0 é diferente. Era novo. A mulher tirou ele, a dona tirou ele, era até Marta o nome dela, Marta de alguma coisa, mas ela tirou ele na Javep, chegou e ela não gostou do carro e trocou o carro. E nessa que ela trocou o carro, aí eu fui lá ver e gostei do carro. Aí ele foi passar a ficha, eu falei, ó, aí eu falei, tem que passar a ficha no nome do meu pai e da minha mãe, porque no meu nome não aprova. Não tem como aprovar, eu sou autônomo. Ele falou assim, mas você tem restrição no banco? Eu falei, não tenho restrição, mas eu sou autônomo, eles não vão financiar um carro desse para um autônomo. O banco não é bobo, falei para ele, né? Falei assim, não, mas vamos tentar aqui. Aí eu lembro que estava a moça era novembro, dezembro, estava a moça do Banco Itaú lá, o representante, né? Ela estava fazendo uma ficha de uma pessoa lá e já estava a manhã inteira e não tinha aprovado. Isso era mais ou menos 11h40, 11h30, 11h40. Aí ela fez a ficha. Quando ela deu enter, eles até assustaram assim. Aí olhou para o vendedor olhou e falou assim, ó, aprovou. Chegou o coração meu, bateu na hora. Foi mentira que aprovou. O que eu faço agora? Não, aprovou, deu crédito automático. Eu falei, não é possível que aprovou. Eu falei, os caras do banco tá doido? Eu sou autônomo, não tem como pagar. Como que eles me aprovam o carro? Ele falou, não, aprovou. Está aprovado no seu nome. Aí meu pai olhou assim e falou assim, e quanto que ficou a parcela? Olha, do jeito que vocês queriam, sem entrada, só que paga 935 por mês, e eu consigo jogar a primeira parcela para 2 meses, aqui 2 meses. Eu olhei para eles e falei assim,
Vamos pegar, nós vai pro Pernambuco, volta, se não der, nós devolve. Era uma estratégia Vamos boa, pegar. pô. Aí, né, aprovou. Aí eu cheguei, né, com o Ninho lá em casa, né, falei pra ele, não, vim pegar aqui meu comprovante, o endereço e tal, porque aprovou um carro no meu nome. A Zina falou assim, deixa de besteira, Ana Cláudia sempre jogou um balde d'água fria em mim. Como que aprovou um carro no seu nome? Você não trabalha, não tem registro, não tem nada. Como que eles vão aprovar? Eu falei, ó, não sei. Não vem estragar meu milagre, não. Aprovou, agora eu vou pegar pôs o o carro. pé lá. Ele colocou o pé no pneu, Coloquei o pé lá, pneu coloquei e o pé- agora não vai, né? E aí tava questionando porque tinha aprovado. E aí aprovou, eu lembro que quando eu cheguei em casa, que as meninas viu, elas ficaram indignadas. Naquela época, o quase R$1.000 de parcela, hoje é uma Hoje é parcela muito alta. alta. É muito- Naquela época, continuava sendo uma Pelo parcela amor de muito Deus, alta. Era pior, Thiago, eu acho. Lógico Porque que era, a André. renda, querendo ou não, do salário mínimo era muito mais baixa. Era muito mais baixa. Só que aí, Não, eu André, lembro quando você falou pra mim da parcela, eu falei, nossa, o Thiago é doido. doido. O Valtinho Só que pegou que dele por pagava 640 600 na e época pouco. já era loucura. Já era loucura. O ninho top, né? O preto. Tó. Imagina eu, porque era mais ou menos no mesmo mês. Ele pegou num mês, eu peguei no outro. Na mesma semana, era diferença É, de 15 De dias. 15 dias. De 15 dias. E aí, a gente pegou, só que tinha uma coisa, né, André? Aí eu vou fazer uma ponte do Prisma para caminhonete. Esse Prisma, eu dei ele de entrada na S10 e estava tudo aprovado. E eu falei, e aí eu peguei, lembro que foi uma terça-feira, culto de ensino, eu cheguei lá na sede e falei, Senhor, e eu estava com o coração aflito, porque eu falava, Deus, eu tenho um Prisma quitado, e eu vi a caminhonete, mas meu pai e minha mãe gostamos, aprovou. Tá aprovado. Era só pegar. Eu falei, mas eu não sinto segurança, porque era uma parcela cara. Era uma parcela de praticamente 1.500. Então era uma parcela cara. E eu falei assim, eu não sei como é que eu vou fazer. E aí eu lembro que eu fui lá na frente, no final do culto, receber oração. Aí o pastor Fabrício foi lá e foi orar por mim. Chegou no meio da oração, ele mudou o rumo da prosa, e aí Deus começou a falar comigo. E aí Deus falou assim, olha, assim como eu fui com os teus pais e abri a porta para que ele pagasse aquele primeiro, eu serei contigo e abrirei as portas para que não te falte nada para pagar o segundo. Nossa. Aí eu falei, Senhor, tudo bem que você vai abrir as portas, mas como é que eu vou abrir as portas? Como é que vai ser isso? Me dá um sinal, pelo menos. Aí, aí ele chegou e falou assim, não temas, porque é tua. Ele falou assim, o Fabrício falou, não temas, porque é tua. Eu preparei, reservei e deixei para ti. É tua. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, agora apertou. E aí eu falei, tá bom, é minha, beleza. Eu falei, mas como é que vai ser, Senhor? Me explica como é que vai ser isso. Aí ele olhou e falou assim, amanhã tu vai ter o sinal. Aí quando foi no outro dia, apareceu um cliente para eu moer material para ele, e o dinheiro desse cliente dava exatamente o valor da parcela. Foi assim o tempo todo. Nossa, olha o sinal que você estava Você está precisando. entendendo? Do jeito que Deus foi. Porque no primeiro eu estava estudando, eu não tinha condição de pagar. Mas Deus abriu a porta para que os meus pais ajudassem e pagassem. Já no segundo, Deus abriu a porta para mim. E foi. E o interessante, eu falo muito pra Muitas Nayara pessoas acham que eu tinha dinheiro, Tava que eu tenho dinheiro, isso, bombando, aquilo, né? outro. Não, não é. É fé. Muitas vezes às vezes eu olho assim, eu falo, Senhor, mas tudo isso e tal, mas foi o que Deus deu. Mas muito disso é que eu vejo assim, ó, que é até que eu falo pra Nayara isso, que a gente vê, cuida porque tem que ser preservado, é uma Sim, máquina, isso sim. aí é indiscutível. Só que a gente vê como as demais coisas não é o mais importante da sua Não. vida, o As carro. demais coisas. É só demais É coisas. as demais coisas. Eu É falo só pra demais Nayara isso coisa. aí.
Falou, não adianta. Meu sogro encostou no meu carro lá. Aí ele mesmo, não, vamos dar uma... Sogrão, na cabeça. Fez nada, não marcou. Relou borracha com borracha. Falei, isso aí não é o mais importante pra mim. Isso aí é o que Deus quis dar. A hora as que ele demais fala assim, ó, coisas. é outro, vai ser outro. Entendeu? Por isso que Deus nos abençoa muito. Porque o que é para ser valorizado, a gente valoriza muito. Uhum. E o restante... Eu tenho muito medo, André. Eu tenho muito medo, só cortando você um pouquinho. Eu tenho muito medo quando eu vejo algum amigo meu, alguém que eu conheço, ele ter uma condição de ter algo melhor e desprezar a bênção do pequeno. A bênção do pequeno, para o grande, ela pode ser pequena, mas para o pequeno, ela é tudo. Ela é tudo. Ela é a providência de Deus. Eu não posso jamais... Um exemplo, se um dia Deus me der uma Lamborghini e você estiver passando de Fusca, eu jamais posso menosprezar o seu Fusca porque Deus me deu uma Lamborghini. Deus pode muito bem inverter a situação. Quantas pessoas a gente não conhece no mundo que é rico de gerações, E que não tem tinha nada. tudo, que é dono praticamente de país e depois cai no fundo do poço e de lá ninguém tira? Porque é Deus quem permite essas Porque- coisas. Porque sei lá, eu vejo um povo que quer, que acha que o status, o ter é o melhor, o maior prazer, quando não, quando viajar, igual a gente está fazendo agora, é a melhor coisa. Porque o tanto de coisa que você está comentando e está agregando para nós e para quem está assistindo, é algo que não tem preço. Não tem como eu chegar aqui e pôr um valor no conhecimento e nas experiências que Deus te deu que você está passando pra gente. Não tem. Então é isso que desde quando a gente começou a escrever esse projeto, a ideia é realmente isso. Porque acho que a hora que a maioria das pessoas entender a bondade de Cristo e a vontade de Cristo que Cristo tem para mudar a nossa história, aí ele vem e acaba. André e Kennedy, a minha avó me ensinou a orar pelo necessário. Senhor, dai-nos o necessário. O necessário. O necessário, André, não te tira da presença de Deus. O necessário não faz você viver uma vida dupla. O necessário, André, não faz você pisar em cima do pequeno se achando grande. Porque o necessário é aquela provisão de Deus para você. Deus pode te dar um necessário, André, que ultrapasse a fortuna de muito país. Eu gostaria de ter. De verdade, Kennedy, eu gostaria de ter. Agora, se esse necessário for instrumento de martírio para outra pessoa, eu já falo para Deus, passa para outro. Passa para outro. Existe tempo, né? E eu ainda falo, às vezes eu vou orar assim e eu falo, eu agradeço a Deus pelo dia em que os meus pais o conheceram, porque através disso eu o conheço. E faz a total diferença. Nossa, interessante. Ótimo. Porque assim, não que eu não pudesse conhecer, mas através dos meus pais a gente colhe os frutos. É o que acontece através contigo, da sua vida, porque assim, Deus já me falou muitas vezes que eu colho frutos pela fidelidade do meu Exatamente. avô. exatamente. Nossa. É infidelidade a ele, Kennedy, não é infidelidade a mim. Os frutos, A fidelidade geração, não é pelos meus atos. É a Pois fidelidade pelo Berto Correia, que Das montava em orações cima das dele. orações, que montava em cima de um lombo de cavalo. Cavalo era artigo de luxo. Cavalo quando E é a pé, a pé, 30, 40 quilômetros, 60 quilômetros de estrada de terra dentro. Na época que tinha os cangaceiros. Lembro que meu avô uma vez falou que quando ele chegou na cabeceira da ponte, com os dízimos e a oferta dos irmãos, estava o povo do Lampião na cabeceira da ponte,
e falando assim, agora nós vai pegar ele e vai assaltar. E meu avô, Senhor, manda o teu exército, porque não tem o que fazer agora. E quando meu avô passou por eles, eles bateram continência e boa noite, capitão. Aí continuaram batendo continência, e meu avô já estava mais de 100 metros, estrada dentro, e eles, boa noite, capitão. Boa noite, capitão. Boa noite, capitão. Aí um desses lá na frente se converteu. Não, minto, um desses não se converteu, não. Um desses falou assim, olha, aquele homem lá é complicado lutar com ele, porque ele anda com o povo lá, só anda com o povo do exército. A gente já fez uma espreitada lá para pegar ele na ponte, mas você precisa ver o tanto de homem do exército que estava com ele. A gente teve que bater continência para ele o tempo todo. Então, pronto. E boa noite, e passou o meu avô Cê- sozinho. Então são experiências. Ai, cara, isso me deixa tão cheio, cara. Experiências, Tão são cheio experiências. De como ainda existe pessoas que viram a costa pra tudo isso. É. O cuidado Uhum. que Deus tem, cara. Não, eu tô te falando. Ó, Meu eu Deus, sei cara. que eu e meus primos, a gente colhe frutos da fidelidade de nossos avós. Eu sei que meus filhos podem colher fruto da minha fidelidade, mas o fruto maior, os frutos mais viçosos, serão da fidelidade deles, porque coitado da minha fidelidade com Deus. O- A gente muitas vezes, por causa de um tempinho mais frio, a gente não quer ajoelhar para orar, André. Não, Falar, vou orar deitado mesmo, que Deus mas- ouve, né? ouve. Você tá entendendo o que é que eu tô falando? Isso de colher é muito bom, cara. Eu, quando sofri acidente com o caminhão lá, tombou e tal, e aí trouxe pra São Carlos e tal, e eu vou falar pra você, eu entendo que Deus cegou todos os guardas de Porto Feliz aqui em São Carlos, porque chegou lá, tombou o caminhão, aí apareceu um amigo meu, a gente destombou, mudou a carga, eu levei o caminhão no mecânico lá, olhei, não vazou um pingo de óleo de motor, não vazou óleo, nada. Dei partida no caminhão, vim. Isso aí também meu sogro, ó, pode ir que eu garanto pra você que ninguém vai te parar. Mas sogro, caminhão batido, amassado, pode ir que não vai. Peguei o caminhão e vim embora. Cara, não tinha nem sem parar, por quê? Com o vidro ele arrebentou. Parava na praça de pedágio, as moças olhavam, boa noite, pegava o dinheiro e ia embora. Aí cheguei aqui, putz, levei lá pra casa do meu sogro. Tem um terreno lá que é do Romero. Aí meu pai comentou tal com um menino lá, filho do Eduardo, filho do pastor falecido, pastor Adão. Uhum. Aí ele, não, eu trabalho com restauração. Ele faz restauração de carro antigo. Falou, fala pro André que amanhã eu colo lá. Aí chegou. Com 1 hora ele colocou o caminhão dentro do esquadro. E você sabe que pôr um caminhão dentro do esquadro ou por qualquer carro, o cara precisa ser bom. Tem que ser bom. Porque hoje existe muito trocador de peça. Sim. Mas restaurar é muito difícil. Aí ele colocou. O dia inteiro, tal, almoçou e tal. Ele alinhou, aí mexeu em umas outras coisas que ele não estava gostando. Aí beleza. Almoçou com a gente. Aí, ô Du, quanto que eu devo pra você no final da tarde? Aí ele, não, nada não. Falei, Du, você veio de Gavião Peixoto, tem pé da rádio. Aí, cara, deixa eu te ajudar, como que é? Seu dia de trabalho. Ele falou assim, ó, o que o seu pai fez pro meu pai lá atrás, não existe um dinheiro que paga. Por que que eu vou cobrar um dia de serviço pra você? Aí não cobrou, entendeu? Então, a gente colhe e também tem que plantar para que os nossos filhos, a nossa geração, também colha. Essa lei da semeadura, ela é difícil. Abrangente também, né? É Abrangente. Não é só pra gente. A gente É. acaba plantando, mas os nossos filhos, A né, gente vai colher. planta e não necessariamente a gente vai É como colher. uma semente que você planta hoje, querido. Você planta uma semente de jaca, lá na beira da estrada. Pode estar no teu terreno, mas quantas pessoas vão ser beneficiadas com essa semente? Uhum. Quantas pessoas, animais e tudo. Eu vejo tudo isso que
que a gente fala da seguinte ótica. Ter tudo é muito bom, ter tudo é muito bom. E Deus, ele dá tudo. Deus, ele vai dar tudo segundo as necessidades. Porque concorda comigo, se Deus der uma coisa que a gente não precisa, vai ficar em desuso? Com certeza. Não tem propósito. Não tem. Eu fico olhando assim, tem coisas que eu olho que eu falo, mas não é possível. E beira a insanidade, né? Então, assim, eu vejo tudo como sendo um propósito. E eu olho tudo isso pela aquele prisma assim, ó. Eu vi um ditado há muito tempo que disse assim, não um ditado não, uma pesquisa, que a fortuna do homem mais rico do mundo, ela conseguiria sustentar todas as aves do planeta por 3 dias. A fortuna do homem mais rico do mundo, ela sustentaria todas as aves do planeta por 3 dias. Mas há quanto tempo que Deus não sustenta elas? E não deixa faltar nada. E todas elas... E eu fico imaginando, André, você não nos vê dias nenhum de passarinho frio... batendo na porta pedindo alpiste. Não, nos dias de frio, nas tempestades... Um dia eu tava meio indignado com Deus, eu falei, não é possível, Deus. Você me abandonou, porque olha se isso. Aí eu tava lá no trabalho, o barracão tudo dando errado. Falei, eu vou abandonar isso aqui para trás e vou me embora. E aí aí para completar, deu um pé d'água, mais um pé d'água daqueles que arrancou telha, aquele negócio todo. Acabou o pé d'água, fez um sol, ficou aquela poça d'água, daí a pouco tava os pardalzinhos tudinho cantando e tomando banho nela. E veio para mim assim, aí eu tive na minha cabeça os passarinhos tomando banho na poça d'água, eu falei assim, quem no mundo tem esse privilégio de ter isso? E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha era uma bênção de Deus, apesar das dificuldades. Nossa, interessante. E hoje? Quais são suas metas para o futuro? Ou você é do cara que faz as metas ou vai deixando rolar? Na verdade, Kennedy, eu tenho um plano de projeto. O plano de projeto meu da empresa, ele era de 15 anos. Eu fiz um plano de projeto, fiz ele no papel. Quando eu vi ele, eu visualizei ele, aí orei, apresentei ele a Deus, queimei porque eu não queria que o inimigo visse. Aí eu orei, fiz um plano de projeto, porque eu era da área de RH, você sabe, né? Sim. Fiz o escopo, sim. tudo bonitinho, fiz o plano de projeto, vi o plano de projeto, olhei ele, achei que ele era muito bom, aí ajoelhei, agradeci a Deus pelo aquele plano de projeto e queimei ele porque o inimigo não queria que o inimigo visse. E estou seguindo esse plano de projeto. Esse plano de projeto eu vou seguindo ele fielmente. Não sei aonde vai dar, mas eu posso dizer que no meu plano de projeto eu estou bem adiantado dos 10 anos, porque era 2,5, 5, 10, 15. Interessante. Era então um plano você de fez projeto. Um plano de 15 anos. 15 anos, é Que um plano a longo prazo. A longo prazo. Não era como o povo diz, um voo de galinha. Não era. Era O galinha, algo o povo mais diz, a galinha volta aqui ali, já ali, cai já logo cai ali, ali. né? Porque eu tinha esse plano e até pedi a Deus que esse plano pudesse ser respeitado, porque eu queria amadurecer no meio do caminho. Eu não queria chegar em algum lugar caindo de paraquedas, sabe? Entendi. Amadurecendo para poder não ser, para não servir, para não ser arrogante, E pra chegar dar e dizer valor assim para também, você, né? ó, para não chegar um pequeno e dizer assim para mim, ó, olha, isso aqui é assim, ó, eu tô há tanto tempo, você chegando agora acha que sabe mais que eu. Você tá chegando agora. Eu escutei esse isso papo aí, já. cara. Uhum. Você acredita? Você tá Eu escutei entendendo? isso aí. O meu medo era, eu sempre tive muito medo com isso e Deus mudou, viu, Kennedy? Porque quando eu era mais novo, eu era muito agressivo, eu era muito de ir para cima, ver resultado, querer resultado e tudo. Minha mãe chegou e eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, escuta o que eu vou lhe dizer. Em 3 anos eu vou comprar uma Ferrari. Minha mãe falou, não é possível. Eu saí do Fusca, fui pro Gol, saí do Gol, fui pro Celta, tinha o Celta, o Maréia e o Fusca. Lembra, André? Lembro. Era o Tem uma Celta, o história que eu Maréia quero e que o você conta do Fusca. Celta.
E aí eu falei para minha mãe assim, eu falei, mãe, em 3 anos eu compro uma Ferrari. Ela falou assim, se essa Ferrari for para te tirar da presença de Deus, pede para ele nada não, pede até para tirar esses carros. Eu falei, ó Deus, se tudo isso for para me tirar da minha presença, pode tirar tudo. Nem o Fusca sobrou. Né? Mas Da hora. trabalhar dentro do plano de Deus é a melhor coisa que tem. Kennedy, eu fiquei 3 anos fora da igreja. Lembra, Ah, é? André? Lembro. 3 anos fora da igreja. Eu não bebi, não fumei e não usei droga nenhuma. Mas aonde eu estava lá, sempre Deus usava alguém lá dentro para falar comigo. Lembro lá no caso, o tiozinho que cuidava do banheiro. Sim. Um dia eu estava lá, ele olhou para mim e falou assim, ó, Deus manda falar para você que o lugar desse povo é aqui, mas o teu não. É. Eu falava para os meninos, eu falava, mas não é possível, nem aqui, porque Deus falava muito comigo, Kennedy. Não, mas não é possível, nem aqui eu consigo ficar em paz. E ainda E aí eu ali era saía sossegado, fora. né? É. Porque eu tinha É da aquele. hora A demais, minha né? família era muito crente, Kennedy. E a gente sempre tinha aquele negócio. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Porque é Saia. melhor obedecer do que sacrificar. Uhum. Deus falava aquilo, pô, jogava um balde de água fria em mim. Eu falava, eu vou sacrificar? Vou obedecer, eu não sou besta. Aconteceu isso comigo também quando eu saí, depois voltando. E a gente tinha o cartão VIP ali do Banana, né? Não, só entrava. Aí um dia o moço falou também, falou, vem cá. Oxi, você tá doida? Nós já entrava pro lado ao contrário, né? É. Da roleta. Aí lá, então, seu lugar não é aqui. Tá na hora de você voltar pra sua casa. Aí a galera que tava comigo era muito revoltadinha. Se ela você não vai entrar, que eles entenderam assim, que não era pra mim entrar. Se você não vai entrar, nós também não vamos. Vamos lá para Araraquara, que tava tendo um aniversário lá. Aí chegamos lá, o segurança. Falou, eu tô aqui porque eu não tenho opção, preciso trabalhar. Mas tá tendo culto na sua igreja, tá na hora de você voltar. Aí eu, putz, catei o carro do menino. Falou, dá teu carro, Edson, que eu vou vazar embora. Vou pro São Carlos. Aí o que aconteceu? Não, vou embora que hoje não é dia. Aí vim embora. Mas sempre a gente quer negociar. Aí eu cheguei no meio do caminho e falei, seguinte. Eu vou dar um rolê lá dentro de São Carlos. Vou parar na praça. E eu sei que tem uma galera ali na Santa Cruz. Lembra que antes bombava por causa da Pinguim? Eu vou parar ali na praça. E se for mesmo Deus que tá falando, alguém vai vir falar comigo de novo. Mas se não for, eu tô lá. Aí beleza, fui lá. Sentei, acabei de sentar no meio do coreto ali. Aí tinha uma galera por ali já. Pastor Alex, cara. Mas deu-lhe um tapa mais doído que eu tomei meio pegando a nuca, meio pegando o ombro aqui. Foi aquele dia. Ele... Blau! O negócio é o seguinte. Deus falou que você 2 vezes essa noite, se você continuar aqui, você vai morrer. Ou você vai comigo pra casa de Deus, ou você perdeu. Entendeu? Deus falando. É o cuidado que é. É. Eu aí ficaria 100 anos nesse papo, cara. Da hora. Porque o cuidado é diferente. Deus cuida. Curtiu o nosso papo, Thiago? Curti. Estamos chegando ao fim aqui. Já estamos caminhando pro nosso final. É. E, cara, ficamos muito felizes com a sua presença aqui, cara. Tem papo ainda para uns montes. Tenho Vamos certeza disso. Mas é não por tenho isso que nós não dúvida. pode garimpar E é tudo de uma bom, vez. e é bom que a gente abre precedente para outro aqui, né? Sim, Uma oportunidade para lógico. outra vinda sua aqui. Só que antes de acabar, assim, só um minutinho. Ô, Thiago, conta pra nós. O dia que vocês ficou acordando um povo aí, no fim de ano. Nossa. Rapidinho. Que essa é muito boa. Bom. Final de É o ano. jeito dele. Final de ano. Aí nós virou o ano na igreja, normal, recebemos a bênção apostólica. E agora vamos fazer o quê? Não, mas não é possível que nós vai dormir. Aí Saiu aquele pra povo comer. que saiu para comer, comemos. Aí aquele povo que dava trabalho, nós passamos, deixamos em casa. O povo que dá trabalho vai saber. Não tinha jeito, vai. Agora vai descobrir. O povo que dava trabalho, nós passou e deixou em casa. E pegamos o outro povo que não dava trabalho, que era pau para toda obra. Aí fomos pro Broa jogar bola de madrugada. Gente.
Jogamos uma bola lá no meio daquele broa e o povo tudo com as barraquinhas, dormindo, tinha virado o ano. Criançaiada. Criançaiada, ligamos o farol do carro e jogamos bola, jogamos. Aí amanheceu o dia. Quando amanheceu o dia, Isso, tinha uma trupe, né? Eu não vou enumerar porque... Não dá pra... Não precisa. Era uma trupe, Kennedy, enfim. Acabamos de jogar bola, as bolas batendo nas barracas, e era de propósito mesmo. Na verdade, depois chegou uma hora que nem tava mais preocupado em fazer Não, gol, mas não nada. Era tinha acertar gol. a barraca, que era Não mais tinha legal. Não gol, tinha nós nada. tava ali. jogando a bola lá e correndo e os caras dormindo. Aí nós olhamos e falamos assim, nossa, já amanheceu, né? Acho que nós vamos embora Vamos embora dormir. Os caras xingando a gente. Genial, Eu não acredito! Vocês vêm aqui acabar com o início de ano da gente, que não sei o quê. Foi daí que surgiu o bicho solto. Foi daí que surgiu o bicho solto. Foi, não, é porque nós é bicho solto eu... E já mandou. Nós vamos. Muito bom, cara, te receber aqui. Vamos marcar um dia pra nós fazer a trupe do bicho solto. Ixi, Aí nós vamos essa fazer vai um ser podcast braba. com o bicho solto, mas aí é só aleatoriedade. Nossa. Vai ser bom. Thiago, muito obrigado, cara, Tamo por você estar aí. Deixa suas redes sociais aí, vai que nós cresce lá também. Rapaz, eu tenho o meu Instagram e o Facebook. O Facebook é Thiago Correia, né? E o Instagram é _qualquer Thiago Correia. Tá lá. Dá um abraço, manda um beijo pra Ohana, porque senão vai que ela... O Hanna tá na aula agora. Tá na tadinha, aula. Uhum. E aí, vem cá, mas antes de nós acabar... Corre aqui, vem cá do meu lado aqui rapidinho. Ó, olha ali naquele celular lá. Tá vendo? Esse menino aí vai ser o quê? Um youtuber gamer. YouTuber. Top. Vem cá dar um beijo pra sua mãe. Manda um beijo pra sua mãe, vem aqui. Fala, um beijo, mãe, que aí agora nós vamos lá assistir. Um beijo, mãe. E pro papai? Ela era pra ser youtuber. Fala lá, Elisa. Papai? Um beijo, pai. Galera, muito obrigado pra quem nos acompanhou. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Mano, Nós. é nóis. Você é o cara. Dedé, Nayara, valeu. Tá aqui nos apoiando. Precisando, chama nós aí. Nós vamos chamar sim. Pra nós. Ah, pera aí, só não esqueça. Ah, Se inscrever no canal. top. E também curte lá no Instagram, tá? @aviagem.podcast e também Petronilo14 14 e Kennedy Moraes. É Um nóis, abraço. isso aqui é um V de De viagem, ó. E de vitória também, V de vitória. viagem, Vitória. vitória, beleza? Tamo junto, até a nossa próxima viagem. Nossa próxima viagem. Na verdade, já que você vai viajar com a gente de novo na próxima, nem faz as malas. Deixa ela vazia pra entrar conteúdo lá dentro. Top. Aí, da Top. hora, curti. É nóis. Até mais. Valeu.